E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do filme Blonde, que está na Netflix. É um filme dirigido por Andrew Dominik, produzido por Brad Pitt e sua companhia, e estrelado por Ana de Armas. Ao meu ver, um filme corajoso, um filme extremo e um filme bem pesado. Seja bem-vindo ou bem-vinda, se for a sua primeira vez aqui comigo. Bora? O meu nome é Carla Costa e, mais uma vez, muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você já apertasse o sininho, já desse um joinha para ajudar esse canal a crescer e para que eu possa trazer sempre conteúdos interessantes aqui para vocês. Eu quero falar hoje sobre o filme Blonde. Eu vi o filme recentemente, lá na plataforma Netflix. Conta a história da infância até o estrelato, né, de Norma Jean, que se tornou Marilyn Monroe. A abordagem do diretor Andrew Dominik está incomodando muita gente. Muitas pessoas não ficaram satisfeitas com a produção. O filme foi classificado bem abaixo da média pelo site Rotten Tomatoes. Eu confio muito no Rotten Tomatoes, é um site que eu uso para buscar referências e classificações quando eu quero assistir alguma coisa. 95% das vezes eles acertam, eles estão ali alinhados com o meu gosto. Dessa vez não foi assim. Blonde tem uma abordagem que eu considero extremamente autêntica e extremamente corajosa da parte do diretor e roteirista da história, Andrew Dominik. Dominik escolheu fazer um recorte do livro de Joyce Carol Oates, que muitos consideram a maior estudiosa da vida de Marilyn Monroe, e ele pega os momentos mais, vamos dizer assim, pesados da vida de Norma Jean. Basicamente conta a história dela desde criança, com uma mãe muito perturbada, que abusa psicologicamente dela, e ela não conhece o pai não está na vida delas, né? Logo no início da história, isso já é a premissa, né? A falta do pai, porque isso depois vai vir a ser o pano de fundo de toda a história. Essa ausência vai pautar as escolhas da futura Marilyn Monroe. Então ela vive com essa mãe perturbada, da qual ela sofre abusos psicológicos extremos, a agride muito fisicamente, e chega um ponto em que a mãe não tem mais condições de ficar com ela, condições mentais, nem físicas, principalmente mentais, de criar a Norma Jean. E Norma Jean vai, então, a partir daí, de orfanato em orfanato, à procura de uma família. Norma Jean procura o pai o tempo todo, a vida inteira dela. Ela vai buscar esse pai ausente. Ela vai buscar o amor do pai. Andrew Dominik faz o que, a meu ver, é colocar-nos na perspectiva de alguém que desde a infância é abusada sexualmente, né, depois de um tempo, sexualmente, psicologicamente. Então, ele tenta nos colocar dentro da cabeça dela e ele tenta fazer com que nós vejamos o mundo ao redor dela da maneira que ela veria sendo essa pessoa que sofreu na mão das pessoas o tempo todo. O tempo todo. Então, qual seria a perspectiva de vida de alguém que desde a infância só conhece o abuso? Ele usa a lente da câmera para nos colocar dentro
da angústia e dos delírios, né? Ela vai vir a sofrer alguns delírios. Marilyn usava e abusava de barbitúricos, então uma boa parte do dia dela, ela não estava 100% sóbria, bebia muito também. Então o diretor escolhe com a sua lente e inteligentemente usa profundidade de campo, usa distorções para retratar esse constante estado de desequilíbrio, de fragilidade. Ele usa isso de maneira muito inteligente, muito bonita. O filme está lindíssimo. O uso do preto e branco vai cumprir ali uma função unicamente estética. Ele não está ali para cumprir uma função narrativa, ou seja, geralmente de nos levar a uma lembrança. As cores também foram usadas de maneira muito inteligente. Eles são muito bons, né, para usar as cores. Eles sabem usar as cores, eles sendo os diretores de fotografia, de maneira extremamente bem feita. E com preto e branco não é diferente. Porém, não faz ali um papel narrativo, né? Faz um papel apenas estético. E ficou belíssimo. Tem uma cena em particular, eu gostei muito, que é a cena do trio, ela com os dois rapazes. É uma cena de delírio, é uma cena... Ora, eles estão se misturando ali nas suas emoções e se distorcem e voltam a ficar nítidos. É belíssima, a cena é belíssima. Mas Blonde é um filme muito, muito pesado. É um filme desesperançoso. Né? Não existe ali para Norma Jean nenhum momento que ela possa se agarrar a ele e pensar assim, agora vai. O livro no qual o filme foi baseado é uma biografia fictícia. A própria autora diz isso. É uma biografia imaginada. Então, não existe no livro de Joyce Carol Oates nada que seja 100% verdadeiro. Claro, ela deve ter pesquisado algumas coisas, né? Tem entrevistas da Marilyn falando sobre a própria vida, de seus casamentos e tal. Mas a biografia é fictícia. O que Andrew Dominik faz é potencializar a ficção dos recortes que ele escolhe, dos momentos que ele escolhe para jogar na tela. Ele escolhe, então, colocar Norma Jean como Norma Jean até um determinado momento e de um momento para frente, quando ela entra para a indústria cinematográfica, ela cria Marilyn Monroe. Mas ela cria Marilyn Monroe para escapar da insuportável vida que Norma Jean leva, da carência imensa que ela tem, dos relacionamentos conturbados que ela tem. O filme é um filme relativamente longo, mas eu não tive nenhum problema em assistir do começo ao fim. Fiquei absolutamente encantada por Ana de Armas. Ana de Armas, se ela estivesse concorrendo ao Oscar, eu acho que seria mais do que justo dar a ela esse prêmio, porque ela está fabulosa como Marilyn Monroe. E é uma grata surpresa, porque uma cubana, né, morena, fazendo o papel da loira mais famosa do cinema. Bom, se você me acompanhou até aqui, está curtindo o vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha, apertar o sininho, compartilhar, comentar esse vídeo com seus amigos e indicar aqui o Cenário Abstrato. Você vai me ajudar demais, tá? Bom, a partir do momento que Marilyn Monroe surge com ela o glamour, surge com ela dinheiro, surge com ela influência, uma série de coisas. Mas Norma Jean, a essa altura, já é uma pessoa muito, muito machucada. E ela já usa os recursos dos remédios, ela já usa os recursos sexuais, que ao invés de levá-la numa direção mais positiva, acaba atraindo para ela coisas que não são tão positivas, de acordo com a perspectiva do filme. O envolvimento dela com o presidente Kennedy
que é algo que ninguém sabe dizer se houve realmente, e se houve realmente, qual o nível de envolvimento dela com ele. Né? Isso nunca ficou claro, nem mesmo a razão, nem o motivo, a maneira como ela foi morta. Muito se especula sobre isso. É um dos maiores mistérios de Hollywood, a maneira como morreu Marilyn Monroe. Claro, divulgaram uma maneira, mas aí os amantes das teorias de conspiração não acreditam que tenha sido dessa forma. E nessa anatomia do sofrimento de Norma Jean e Marilyn Monroe, aliás, tem uma cena no filme, outra cena que eu fiquei muito impressionada. Ali sim, Ana de Armas demonstra todo o seu comprometimento com este papel, que é o momento em que a Norma Jean está totalmente desesperada, pedindo que Marilyn surja, por favor não me abandone, por favor não me abandone. E acontece uma cena no espelho. Que cena belíssima. Que cena belíssima. Então, dentro dessa anatomia do sofrimento, Andrew Dominik nos convida a suportar o que Norma Jean suportou. Nos convida a, se não suportar, compartilhar com ela os momentos que, na visão dele, teria sido a leitura dela, de seus momentos infelizes. Andrew Dominik não tem medo de torturar Norma Jean ou Marilyn Monroe. Eu falo o tempo todo Norma Jean e Marilyn Monroe porque existe essa separação, ele deixa clara essa separação, essa dissociação, ela realmente se dissocia. Para sobreviver, ela se dissocia. Então existem ali duas personagens, né? E talvez quem é muito fã de Marilyn Monroe, é muito fã dos filmes de Marilyn Monroe, porque os filmes retratam uma Marilyn Monroe totalmente diferente, radiante, sorridente, cheia de energia, cheia de alegria, tenha sido agressivo para este fã. Tenha sido agressivo imaginar como a vida de Marilyn Monroe era sofrida. Por isso eu digo que o diretor foi extremamente corajoso, mas extremamente autêntico. E esse filme tem sim seu valor e vale sim ser assistido e ter este valor reconhecido. Né? Não podemos deixar de valorizar uma obra tão bem realizada, tão bem feita, tão bela. Na minha opinião, e eu acho que eu sou uma das pouquíssimas pessoas que gostou muito desse filme. Esse filme, na minha opinião, eu dou 5 estrelas para este filme. Andrew Dominik também fez algumas declarações a respeito dos filmes de Marilyn, o que chateou alguns fãs, dizendo que os filmes dela não eram bons filmes. Mas aí vai julgar quem assistiu os filmes, quem, enfim, gosta dela ou não gosta dela, ou não conhece, assista e julgue você próprio se os filmes são bons ou não. Uma coisa Andrew Dominik deixa claro no filme é que Marilyn, num determinado momento da carreira dela, ela cansa de ser usada como somente uma mulher bonita, somente uma mulher sensual. Ela quer mostrar o seu valor enquanto atriz, porque ela luta muito para ser uma boa atriz, ela estuda muito. Marilyn Monroe era muito culta, lia muito, inclusive tem uma foto dela belíssima, ela sentada numa poltrona, numa cadeira, não vou me lembrar exatamente, mas ela está sentada com um livro Ulisses nas mãos. E, pelo que eu notei, já estava no final do livro. Ulisses é uma leitura extremamente difícil, pesada. Ela era extremamente culta. E chegou um momento em que ela cansou, não quis mais ser considerada apenas uma mulher bonita, né? Ou um pedaço de carne, como é dito no filme. Ela monta o próprio estúdio, ela vai estudar em Nova York, né? Ela luta muito para ser levada a sério. Mas as suas carências, a falta do pai, ela usa o termo paizinho o tempo todo ou o termo daddy, né, que é paizinho, com todos os maridos. E isso vai demonstrando aos poucos, você vai entendendo como ela buscava o pai nos seus relacionamentos. E nunca conseguiu encontrar. Nunca. Então, o fim de Marilyn Monroe é o único fim que poderia ter tido para ela, segundo essa perspectiva, né? Andrew Dominik vai
nos levando, porque, claro, todos nós sabemos como terminou a vida de Marilyn Monroe, mas ele vai nos levando para esta direção no caminho das pedras, pelo caminho mais tortuoso, pelo caminho mais difícil e pelo caminho mais pesado, para que no final tudo se justifique. Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, convide seus amigos a conhecer aqui o Cenário Abstrato e a gente vai se encontrar num próximo vídeo muito em breve, ok? Muito obrigada. Tchau.